continuidade à nossa aula de fração. Hoje nós vamos para uma outra ideia de fração que a gente já iniciou alguma coisa na outra aula, né? E que agora será o assunto mesmo desta aula. A fração como a ideia da divisão. Isso quer dizer o seguinte: o numerador e o denominador que formam a fração, eles podem ser divididos nessa ordem: 1 dividido por 4. O 1 sendo o dividendo, que é o número que vai ser dividido. Esse traço da fração, ele vai representar a chave, quando a gente arma o cálculo para fazer. E o denominador, ele é o divisor. Cuidem disso, nós não podemos inverter essa ordem, porque senão nós estamos falando de uma outra situação. Então, se eu falar 1/4, é o mesmo que eu falar 1 dividido por 4. E eu posso realizar essa divisão, tá? Então, para que vocês entendam isso, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que nós estamos em 4 pessoas e temos R$1. E nós queremos dividir igualmente esse R$1 para essas 4 pessoas. Quanto cada uma vai receber? Nós ainda não estamos fazendo operações com números decimais, mas a gente já vai dando a ideia, dando início também nessa aula, porque também a gente precisa disso até para explicar essa ideia da divisão, tá? Então, 1/4, vamos imaginar que esteja relacionado a essa situação que eu falei. Nós estamos em 4 pessoas e temos R$1 e queremos dividir isso igualmente. Quanto vai ficar para cada um? Como essa é uma ideia que vocês conhecem bem, porque vocês vão comprar balas, comprar algumas coisas com R$1, então essa é uma situação que na prática vocês entendem bem. Então, se nós pegarmos R$1 e dividir em 4 moedinhas iguais, serão moedinhas de quantos? De 25 centavos, né? Então, se nós pegarmos R$1 e formos dividir em 4 partes, nós teremos 4 partes de 25 centavos, tá? E essa ideia e esse resultado nós podemos obter pela divisão. Então, vocês podem fazer o teste com a calculadora, fazer 1 dividido por 4, vocês vão observar que aparece na calculadora 0,25, né, que é 0,25, que nesse caso desse exemplo que eu falei, relacionando a dinheiro, então representaria 25 centavos, tá? Aqui a divisão, que nós vamos retomar isso em outra situação, agora é só para vocês observarem rapidamente como se resolve. O 1, ele não dá para dividir por 4 de modo que a gente tenha um valor inteiro, né? Então, por isso que a gente fala que o 1 não é divisível por 4, porque não dá um valor exato. Quando a gente utiliza a palavra divisível e tal, nós estamos falando em divisão exata. Então, nesse caso, não é divisível, mas não quer dizer que não seja possível dividir. É possível dividir, só que a gente já sabe que não vai dar um valor exato. Então, por exemplo, aqui, uma técnica da gente resolver, a gente já sabe que o 1 dividido por 4, o 4 não cabe nenhuma vez no 1, tá? Então, é 0 vezes. Se é 0 vezes, então é 0, alguma coisa. Vamos colocar vírgula e passar para a primeira casa decimal. Para a gente trabalhar essa primeira casa decimal, a gente transforma esse 1 em décimos. É como se a gente pegasse R$1 e dividisse em 10 moedinhas de 10 centavos. A gente transforma em décimos para poder fazer a primeira casa decimal aqui. Então, 10 dividido por 4 é 2. Aqui vai dar 8 e vai sobrar 2. Como nós já estamos na parte decimal, a primeira se chama décimo, agora nós queremos a segunda, que é centésimo. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala em centavos, que é o mesmo que centésimos, é a segunda casa decimal. A gente vai até a segunda casa. Então, para eu fazer essa segunda casa, aqui é como se fosse 2 moedinhas de 10 centavos, né? Então, aqui é como se tivesse sobrando 20 centavos, e isso eu vou dividir novamente, então acrescentando um 0. Aqui agora vai dar 5 e nós terminamos a divisão.
Então, observa que, olha, eu tinha 1 dividido por 4. Ó, 1 dividido por 4. Cheguei no resultado 0,25. Essa técnica de cálculo nós vamos trabalhar mais pra frente, tá? Então, agora é só mesmo para vocês terem essa ideia. No outro vídeo, nós falamos da fração, dos tipos de fração. Até quero retomar essa. Essa que nós falamos, ela é uma fração própria. Então, lembra que nós falamos de 3 nomes, 3 tipos de fração. Então, essa é a fração própria. A fração própria é aquela que representa realmente uma parte, porque não completa nenhum inteiro. Então, o significado da palavra fração é parte. Então, o que é propriamente uma fração é aquela que ainda não completou inteiro. Então, 1/4 é uma fração própria. Aí, nós falamos na aula passada de um exemplo que dava 5/4, tá? Em que o numerador é maior que o denominador. Aí, essa é uma fração, quando o numerador é maior, aí é uma fração imprópria. Porque ela não representa apenas uma parte, ela já tem um inteiro ou 2 inteiros embutido ali. E essa ideia da divisão vai nos mostrar isso. Então, veja bem, se eu quiser dividir 5 por 4, como nós ainda não estamos trabalhando as operações com decimais, vamos pensar nessa situação imaginando aquela do dinheiro. Imagina que nós temos R$5 para dividir entre nós 4, digamos assim, tá? Vamos fazendo, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, R$5 e estamos em 4 pessoas. Então, olha, vai receber R$1. E daí sobrou sobrou R$1, que pra gente dividir novamente, então a gente até pode relacionar com o exemplo anterior, que daria R$1 para cada um, mais uma moedinha de 25 centavos para cada um também. Então, daria R$1,25. A divisão, a ideia da divisão da fração, ela vai mostrar exatamente isso. Ó, 5 dividido por 4. O 5 não é divisível por 4, quer dizer que não vai dar divisão exata, mas pode ser dividido, só que a gente já sabe que vai dar um valor que a gente chama de decimal, porque não é exato. Então, o 5 dividido por 4, o 4 cabe uma vez no 5. Então, 1 vezes 4. 4 sobra 1. Quando eu quero saber os valores decimais, a gente trabalha com números após a vírgula. Então, sobrou o resto. Aqui é como se a conta já tivesse acabado, né? Mas deixando o resto. Se eu não quero deixar esse resto, eu quero continuar dividindo, eu vou colocar a vírgula, aí eu começo as casas decimais. Quando eu acrescento o primeiro zero, eu vou fazer a primeira casa decimal. Então, 10 dividido por 4 vai dar 2, 8. Sobrou o resto ainda, e se eu quiser continuar, eu coloco mais um zero para eu poder ir para a segunda casa decimal. 20 dividido por 4 é 5, então a conta vai terminar, tá? Olha só, 5 dividido por 4, ou 5/4, é o mesmo que 1,25. Se o assunto que a gente estiver falando for de dinheiro, como esse exemplo que eu falei agora, nós temos R$5 e estamos em 4, queremos dividir esse valor igualmente. Cada um de nós vai ficar com R$1,25, tá? Então, essa é a ideia de fração. Qualquer fração pode ser dividida e ela vai ter a sua representação decimal. Então, nesse caso, é a fração imprópria quando o numerador ele é maior que o denominador, tá? E a fração imprópria que pode ser transformada em número misto, né? Lembra nesse caso aqui? Aqui dentro, ó, aqui dentro eu posso separar isso em 4/4, que é o que se completou, mais o 1/4 da outra figura. Então, 4/4 mais 1/4, eu tenho 5/4, tá? E nós também falamos da fração aparente. A fração aparente é aquela que representa, por exemplo, assim, 10 meios. 10 meios, olha, eu estou vendo que está na forma, com a cara de fração. Só que, se eu for querer representar essa fração, olha como ela vai ficar. Meios
significa que eu tenho um objeto e estou dividindo em duas partes. Então, eu vou fazer assim, ó. Um objeto dividir em duas partes. Se eu já peguei 10 partes, é porque eu já peguei essas duas, então. Só que para completar essas 10 partes, eu tenho que ter um outro objeto igual, tá? Aí eu pego mais essas duas. Então, já tenho 1, 2, 3, 4. Só que eu preciso de 10, então eu tenho que pegar outro objeto igual. Esse mesmo objeto está dividido em duas partes, pego mais duas, tenho 6. E assim vou até eu conseguir aquilo que eu estou querendo, ó. Então, se eu tenho 10 meios, é porque eu já tenho 5 inteiros. Esse meios, ele apenas me mostra como que aquele objeto que eu estou tratando, como que ele foi dividido. Então, ele foi dividido em duas partes. Só que, se ele só está dividido em duas partes e eu quero 10 partes, então eu tenho que ter mais objetos. Então, é aquela ideia lá. Eu tenho o chocolate que ele está dividido ao meio, mas eu tenho 10 crianças. Então, eu abro um chocolate, dou para 2 crianças. Tenho que abrir outro para dar para mais 2. Abrir outro para dar para mais 2. Então, se eu tiver 10 crianças e cada chocolate só for dividido em duas partes, eu teria que ter 5 chocolates para poder dar exatamente um pedacinho para cada criança, tá? Então, aqui, essa fração 10 meios, olha, representa 5 inteiros. E quem vai me mostrar isso também? A divisão, ó, 10 dividido por 2, nessa ordem, tá? 10 dividido por 2 é 5, ó. Então, observa que a divisão, ela me mostra também a situação ocorrida. Então, essa é a ideia da divisão, tá? Então, por hoje, nós vamos ficar com essa ideia da divisão. Nós ainda vamos dar continuidade a esse assunto de fração, porque nós temos outros tipos de frações para mostrar, como as frações equivalentes. Então, nós vamos parar hoje por aqui, para que vocês entendam, praticam essas situações. Também nós vamos ter uma aula específica que a gente vai trabalhar de probleminhas envolvendo fração. Tipo, aqui eu dei alguma ideia. Eu tenho R$5, eu quero dividir para 4 pessoas, né? Então, o assunto de fração, ele é um pouco extenso e bastante importante da gente entender, tá bom? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula, bons estudos!